Boa tarde, pessoal. Bem, vamos começar então a sessão da tarde dos nossos estudos. De estudos. Teremos agora um painel de debates. O Espiritismo em suas dimensões científica, filosófica, ética e social, desafios e perspectivas. Ana Cláudia, Luiz Signates e Ademar Chioro. Por favor, sentem-se. Ademar Chioro dos Reis é graduado em Medicina pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos, com residência em Medicina Preventiva e Social pela Unesp. É mestre em Saúde Coletiva pela Unicamp, doutor em Ciências pelo Programa de Saúde Coletiva da Unifesp, pós-doutor no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, professor adjunto do Departamento de Medicina Preventiva da Escola de Medicina da Unesp e coordenador da área de Política, Planejamento e Gestão em Saúde do Programa e de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Unifesp. Membro do Laboratório de Saúde Coletiva, professor de Saúde Coletiva da Faculdade de Fisioterapia e da Faculdade de Medicina de São Bernardo do Campo. Foi presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo por 3 mandatos. Foi diretor do Departamento de Atenção Especializada do Ministério da Saúde e ministro de Estado da Saúde. Desde março de 2023, é presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, vinculada ao Ministério da Educação. Temos a Ana Cláudia Laurindo, que é nascida em Maceió, Alagoas, cientista social, mestre em Educação Brasileira, estudante de jornalismo, membro da Academia Porto-Calvense de Letras, escritora com 10 livros publicados, entre os quais Revolução Política dos Espíritos, criadora e integrante do coletivo Mulheres que Escrevem. Professor Luiz Signates é professor titular da Universidade Federal de Goiás, junto ao mestrado em Comunicação e docente efetivo do doutorado em Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, lecionando também nos cursos de jornalismo de ambas as instituições. É pós-doutor em Epistemologia da Comunicação, doutor em Ciências da Comunicação, mestre em Comunicação, especialista em Políticas Públicas e graduado em Comunicação Social, Jornalismo. Fundador e membro das Academias de Letras de Goiânia e de Aparecida de Goiânia. Sócio proprietário do Instituto Signates Consultoria, Pesquisa e Editoração Limitada. Pesquisador, cooperador da Associação Espírita de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, a EFOS, coordena os núcleos de pesquisa em Comunicação, Cidadania e Política e Comunicação e Religiosidade. É consultor de comunicação do Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. É pesquisador nas áreas de comunicação e de ciências da religião. No campo científico da comunicação, atua principalmente nas temáticas epistemologia e metodologia da pesquisa em comunicação, comunicação e política, comunicação e religiosidade, comunicação e cidadania e comunicação e teoria social crítica. Na área de ciências da religião, dedica-se ao estudo do espiritualismo brasileiro com enfoques antropológico, sociológico e comunicacional. É delegado da CEPA e membro fundador da Abrepaz e da EFOS. Recentemente, publicou pela EFOS o livro Fundamentos para uma Teoria Social Espírita.
como uma contribuição para o necessário diálogo do saber espírita com as ciências sociais contemporâneas. Esses são os breves relatos dos currículos. Eu começo com o Ademar. Eu começo? Isso. Boa tarde a todos que estão em corpo e espírito presentes, alguns talvez só em corpo. Eu quero agradecer imensamente aqui o convite e tentar compartilhar com vocês algumas reflexões sobre esse tema, que vem me provocando desde o momento em que o Ricardo e depois o Salomão me convidaram. Eu quero partir de 4 questões que eu considero centrais na agenda planetária, nesta quadra da história que a gente vive em pleno século XXI, que já não estamos mais no início do século, né? A primeira delas é a desigualdade social imensa que ainda assola o nosso planeta. Nós vivemos, de fato, uma diminuição da extrema pobreza e um aumento imenso da produção de riquezas. Só para vocês terem uma noção, de 1960 a 2010, período que consagrou o neoliberalismo como modo hegemônico de governar o mundo, o PIB global cresceu 800%, 8 vezes. Um estudo de 2017 sobre a distribuição de riquezas entre adultos mostra um dado fantástico. Eu vou simplificar o dado, né? Mas 36 milhões de habitantes, ou seja, 0,7% dos adultos do mundo, concentram 45,9% da riqueza global, 129 trilhões de dólares. E 70% dos adultos, ou seja, 3 bilhões e meio de criaturas, ficam com apenas 2,7% da riqueza global. O poder de compra deste segmento é de R$ 11 por dia. Imaginem-se sobrevivendo com R$ 11 por dia, $2 por dia, ou menos do que isso. Então, analisar criticamente o neoliberalismo, porque ele é o sistema hegemônico na atualidade, nos faz ter que compreender que, do ponto de vista econômico, é a reativação de velhas teorias econômicas. Do ponto de vista social, a instalação, como disse aqui bem o Ricardo, de lógicas mercantis, onde o primado do mercado, né, prevalece. E, do ponto de vista político, é a intervenção sobre o Estado para colocá-la a serviço do projeto neoliberal. O Trump, que o diga, né, os exemplos que ele tem nos dado sobejamente. E regular corpos, pessoas, consciências, famílias, a sociedade, impondo uma nova governamentalidade a serviço do capital. Nessa sua face atual, essa hegemonização é a do capital financeiro, que é volátil, que não tem nenhum comprometimento com qualquer perspectiva de desenvolvimento social, que precariza a vida, precariza as relações sociais, impõe a farsa do empreendedorismo, que explora, esgota, culpabiliza o indivíduo, inclusive pelo insucesso no regime de exploração que ele mesmo produz, que destrói os processos civilizatórios das políticas de bem-estar social, do welfare state, né, e que resulta uma vida de miséria, e uma miséria de vida. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção é que nós vivemos aquilo que chamamos de sindemia, né, representada pela crise climática. A pandemia é só uma face disso, a pandemia de Covid, né? Mas o que a gente vive é um caso muito grave, com um modelo de progresso e de acúmulo, progresso entre parênteses, e acúmulo às custas do esgotamento dos recursos naturais do planeta Terra. O Rio Grande do Sul viveu isso há um ano, né? E é uma expressão dessa tragédia, do que está acontecendo em todo o mundo. Quero só dar um dado publicado em artigos científicos, que eu acho que é o que a gente tem mais, talvez, detalhado de repercussão de tragédias, que foi os incêndios da Califórnia em 2010, que foram infinitamente menores do que a gente teve nesse passado mais recente. Já há estudos que mostram que em 10 anos, ou seja, de 2010 a 2020, eles foram responsáveis por mais de 100 mil óbitos decorrentes da exposição tóxica, né, a todas as condições que estavam envolvidas nos incêndios. E mais de 500 bilhões de dólares só com gastos de saúde. Num mundo desigual, isso tem uma conta imensa. Então,
o tema da transição, da crise climática é um tema que me parece ser extremamente importante. Em terceiro lugar, eu quero destacar um outro ponto, que é o desencanto e as tentativas de destruir a democracia e, junto com ela, os valores humanitários, os valores humanistas e os próprios direitos humanos, conquistados que foram uma conquista civilizatória, né, desses 2 últimos séculos, pelo menos. Isso está diretamente relacionado, na minha opinião, com o modo de governo neoliberal. Hoje, nós observamos a impotência da ONU e dos mecanismos multilaterais para poder, minimamente, colocar à mesa, né, os atores para enfrentar esses problemas. Nós estamos vivendo uma jornada de guerras. Rússia, Ucrânia, o genocídio atroz na Palestina, Síria, Índia agora com o Paquistão, e nós vamos ver, provavelmente, uma sequência, né, de barbáries mundo afora. Um processo de xenofobia, de ódio aos imigrantes em praticamente todos os planetas. Na verdade, os imigrantes que são vítimas exatamente dessa situação. Uma decadência escancarada dos Estados Unidos como grande potência mundial. Isso não é qualquer coisa. A gente sabe que todas as vezes que as potências vão se desmilindo, as consequências são terríveis. E, ao mesmo tempo, a consolidação de uma nova hegemonia, através da China, com seus valores complicadíssimos, inclusive em relação à própria democracia e direitos humanos. A reemergência do fascismo e de regimes autoritários, em particular de extrema-direita, que, via regimes democráticos, sabotam e tentam destruir a própria democracia, como vimos recentemente nos Estados Unidos e na tentativa de golpe aqui no Brasil, que não pode, de maneira nenhuma, ser anistiado. Vale lembrar o que o Brecht já vinha nos avisando. A cadela do fascismo está sempre no cio. Só não percebe quem não quer. Vivemos hoje um mundo polarizado, marcado pelos extremismos, pelo populismo. E eu fico com Hannah Arendt. Sejamos intolerantes com a intolerância, antes que a barbárie prevaleça. E eu quero trazer um quarto tema que me parece um desafio imenso para a sociedade nesta quadra da história que a gente está vivendo, que é a transformação digital. Acho que nós, até pela composição da nossa faixa etária, talvez não tenhamos nos dado conta do que vem por aí. Aliás, quem souber o que vem por aí, que me explique. Nós estamos vivendo uma revolução, talvez muito mais disruptiva do que foi a própria Revolução Industrial, num ritmo alucinante, que afeta todos os domínios da vida, para o bem e para o mal, com avanços, com riscos importantíssimos, que nós somos incapazes de perceber nesse momento toda a sua amplitude e que traz dilemas éticos incríveis. Quem abriu hoje os jornais de hoje vai ver, eu posso depois contar vários exemplos de coisas, mas não vamos ter tempo para isso. O que eu quero chamar a atenção é que, resultante, para mim, deste mundo, eu podia trazer vários outros temas, mas eu peguei esses 4 grandes questões, é que acho que tudo isso nos impõe uma certa revisão do conceito positivista incorporado por nós, de que a marcha do progresso é inexorável. Nós somos herdeiros do pensamento de Kant, acreditamos que a razão nos conduziria à emancipação, o que nos proporcionou uma visão otimista e esperançosa do futuro. Kardec acreditava que um novo homem e um novo mundo surgiria do primado da razão, da autonomia, no caso para ele do uso do livre-arbítrio, e que isso resultaria no progresso e no mundo de regeneração social. Vivemos agora os estertores da crise da modernidade, que não conseguiu entregar as promessas de desenvolvimento. Há mais pobreza, mais concentração de riqueza, mais destruição ambiental, mais guerras, menos democracia e menos direitos humanos. Ou seja, vivemos uma crise do tal progresso. Vivemos, sobretudo, o primado do utilitarismo. O que orienta o sujeito pós-moderno é exatamente a morte do sujeito iluminista, pensado pelo Adam Smith, e, ao mesmo tempo, a morte do homem novo prometido por Marx e Engels. O indivíduo está deprimido, profundamente frustrado e medicalizado. E eu tinha já pensado nisso antes da palestra da manhã. Os que não vivem uma vida de miséria se deparam com a miséria da vida. Progresso, humanismo, iluminismo, democracia são valores hoje substituídos pelo liberalismo econômico, pelo moralismo, pelo autoritarismo, pelo nacionalismo, pelo ódio ao Estado e à ciência,
pelo conservadorismo cristão, pelo racismo, pela homofobia, pela xenofobia, ódio aos imigrantes. E aí se estabeleceu um novo regime de verdade, assentado em um discurso falso moralista que se apropria de conceitos farsas. Essa é uma expressão que eu creio que qualquer hora eu vou desenvolver, os conceitos farsas. Como, por exemplo, Deus, família, pátria e liberdade. Tudo em nome de um jogo de interesses. E é essa quadra da história que nos desafia. Um mundo complexo, crítico, perigoso que vivemos. A proposta da maioria das religiões e do próprio espiritismo religioso é de uma ordem moral. Aposta na felicidade futura, claro que só para os eleitos. Ou para o presente imediato, e colam na teoria da prosperidade. Bom, então, Adhemar, você está querendo dizer que o homem foi um projeto de Deus que não deu certo? Eu fico com Ortega y Gasset, que dizia uma coisa que não é nova nem no Ocidente. Ele dizia o seguinte: o homem se perdeu muitas vezes ao longo da história, e ainda mais, é constitutivo do homem, diferentemente de todos os demais seres, o ser capaz de perder-se, de se perder na selva da existência, dentro de si mesmo, e graças a essa outra sensação de perda, reoperar energicamente para voltar a encontrar-se. A capacidade e o desgosto de sentir-se perdido são o seu trágico destino e o seu ilustre privilégio. Qual é a contribuição do Espiritismo nessa história? O Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, diz que sua força não vem da prática das manifestações materiais. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Eu creio que 5 minutos, vou terminar no prazo. A grande contribuição está na sua filosofia. Essa é a minha opinião. Na filosofia. Em conceitos chaves que podem ser uma enorme contribuição para a humanidade no século XXI. A existência do espírito, a imortalidade da alma e a evolução infinita. E uma potente ferramenta que deriva desse trinca de conceitos, que é a educação para a morte. Não há nenhuma filosofia, nenhum modo de pensar o mundo, a vida, a existência, tão potente quanto a filosofia para lidar com essa questão. Particularmente se sustentada por uma linha de pensamento humanista, progressista, universalista, assentada no livre pensar, mais até do que no próprio racionalismo. Nós somos sujeitos, protagonistas da nossa própria história. Nós somos totalmente responsáveis pelo que somos e pelas circunstâncias em que nos encontramos. Mais atual do que nunca é a resposta que os Espíritos dão a Kardec no Livro dos Espíritos, mais particularmente na questão 799, quando Kardec pergunta de que maneira o Espiritismo poderia contribuir para o progresso. E eles respondem, e eu vou recortar porque é uma resposta grande, 2 dimensões dessa resposta. Primeiro, destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade, que faz os homens, e o Espiritismo faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Mas ele acrescenta um pouco mais abaixo: destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor. O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Como ele mesmo dizia em Obras Póstumas, liberdade, igualdade, fraternidade, essas 3 palavras constituem por si sós o programa de toda uma ordem social que realizaria, não é que realizará, mas que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, se os princípios que ela exprime pudessem receber integral aplicação. E qual a contribuição dos espíritas? Ao compreender que somos uma grande família no mundo dos encarnados e dos desencarnados, em constante intercâmbio, devemos assumir que nossa tarefa, nossa responsabilidade social, individual e coletiva, como sujeitos do mundo, como sujeitos imundos, como construtores do universo, como bem dizia José Herculano Pires, nossa conversa, nossa tarefa é colocar tudo isso em prática. Vamos nessa? Chamo agora, para dar continuidade às palestras, a Ana Cláudia.
Boa tarde. É uma posição extremamente confortável estar entre cavalheiros. Eu saio e eles colocam água para mim. E a primeira experiência foi em 2019, com estes mesmos dois gentis senhores. Sendo que agora nos encontramos em um momento da história onde foi imprescindível reunir pensamentos e experiências para construir um marco que ainda não está acabado, mas que nos instiga à sequência, chamado Revolução Política dos Espíritos, que é o livro que alguns daqui adquiriram e onde o espaço do livre pensamento me permite, e eu utilizo de verdade, um território subjetivo e politicamente objetivo, onde conseguimos problematizar questões que se desprendem entre o fundamentalismo religiosista e o fundamentalismo acadêmico, para nos permitir dialogar de uma maneira ousada, mas protegidos pelo direito de pensar em liberdade, sobre uma perspectiva de evolução espiritual que não se comprime dentro da logística de comportamentos esperados em padrões de fé ou de moral, mas que nos permite admitir, experimentar, vivenciar, considerar e passar a valorizar os comportamentos transformadores em teor político como reais instrumentos da vida, da natureza social, para a transformação das relações e com elas do mundo e assim de nós mesmos, enquanto seres atuantes neste mundo. Portanto, não é uma tese fechada, mas é uma tese que se constrói em estudos, análises, experiências e diálogos sobre evoluir. É um elemento ligado ao agir político consciente neste mundo. E isso, obviamente, nos coloca à frente de diversas formas de compreensões. Algumas que percebem um ato herético, porque acreditavam até o momento de que existe uma religião dos espíritos que nunca poderá ser questionada. Outros já estão no meio termo, já dialogam, já dão as mãos. E é assim que eu percebo o espiritismo livre pensador, o espiritismo laico, o espiritismo democrático, como um espaço seguro para ideias ousadas, para pessoas apaixonadas pelo bem viver social e que sonham em concretizar esta experiência comum dentro de um território de direitos reelaborados para muito além dos padrões, porque a partir do momento em que nós acreditamos que apenas os padrões que já estão fixados, eles são os únicos parâmetros que podem ser validados e respeitados, nós também estamos nos impondo um limite aos limites que estes padrões possuem. Se nós acreditamos verdadeiramente que evoluir é ir muito além do que já está posto, nós vamos experimentando, pensando livremente, aprendendo, errando e acertando, e assim construindo as nossas teses e partilhando entre nós, em diálogos respeitosos, fraternos, mas conscientes. O que agora estamos fazendo aqui? Em um convívio eclético, diverso, onde nós aprendemos a respeitar as diferenças dos que pensam e dos que elaboram a vida, de modo com o qual nós não concordamos. Mas conferimos a cada um o direito de estar experimentando aquilo que lhe interessa, desde que não estejam transgredindo o direito do outro de existir.
Falo para vocês, a partir de uma experiência muito pessoal, que todas as vezes que, em nome da democracia, nós não colocamos limite ao outro e aos seus impulsos de destruição, eles podem nos destruir verdadeiramente. E muitas vezes será necessário impor limites de proteção. E eu falo isso para vocês diante da dor que não se supera e que eu carrego de ter um pedaço de mim assassinado por pessoas que pensavam diferente daquilo que nós defendíamos. Então, o livre pensamento e a democracia como território de ação e de profusão, de uma percepção renovada, muitas vezes ousada, muitas vezes errada, mas aberta ao recomeço e à reconstrução, precisa, sim, ser protegido daqueles que têm a sanha de destruição. É porque é exatamente aqui, dizendo para pessoas que têm um entranhamento religiosista dentro dos seus interiores, dos seus íntimos, e que não são obrigados de forma nenhuma a arrancá-los, convivendo com pessoas que têm aqui o parâmetro acadêmico como único válido, a partir dos seus referenciais de vida, e que elas não têm obrigação nenhuma de ceder em seus pressupostos, mas protegida pela liberdade do livre pensamento, eu estou propondo com a minha vida, com a minha voz, com a minha escrita, um campo novo dentro desta perspectiva do livre pensar. Pensar em equilíbrio, sem negar e sem ser. Não precisar tirar o que é, para que aquilo que ainda não está sendo possa vir a ser. Esse pensamento ousado, revolucionário, que diz que para ir para o céu você precisa ser bom, mas que aqui na terra, onde o céu precisa começar, neste exato momento onde nós estamos vivendo e respirando, enquanto materialidades compactas em um corpo, mas com necessidades subjetivas que ultrapassam estas materialidades, e para que este céu real e momentâneo, ele nos alcance, nos possibilitando viver como irmãos, não apenas como uma camada política de comportamento plausível e aceitável socialmente, mas na garantia dos direitos de ser, desde os básicos materiais a estes subjetivos, que liberta o espírito criador, que somos todos nós, para ir além de tudo aquilo que os padrões nos dizem e nos limitam. Esse é um campo de experiência intelectual, literário, muito novo. Você não vai encaixá-lo dentro das teorias sociais do digníssimo Luiz Signatis. Você também não vai encaixá-lo dentro da fala bem fundamentada do maravilhoso Arthur Quioro. Mas você vai dialogar comigo nesta perspectiva possível, porque as leituras, as análises, as pesquisas e as experiências que nós temos feito até aqui, elas estão nos provando que essa nossa natureza complexa e confusa, ela se expande nas ações políticas de um modo muito mais elevado do que quando nos fechamos em ritualísticas religiosas com a finalidade única de nos parecermos bons e sermos aceitos por conglomerados que expõem uma ética padronizada no jeito de ser, que podemos resumir com aquela frase do cidadão de bem. Portanto, eu agradeço imensamente ao espiritismo laico, ao espiritismo livre pensador, pela possibilidade de permitir que esta fraterna ousadia se concretize em diálogos, encontros, pensamentos, falas, poesias e sonhos. E naquele livro que é o começo de muitos outros, que com o apoio de vocês, por certo, haverão de ser escritos. Muito obrigado.
Muito bem, para dar continuidade ao nosso debate, convido agora o professor Luiz Signates. Pessoal, não é fácil falar depois desses dois. Bom, pessoal, inicialmente eu gostaria de parabenizar os organizadores desse evento, especialmente na pessoa do querido amigo Salomão Benchaia e do Ricardo, presidente da CEPA Brasil, pelo extraordinário evento que a gente viu acontecer nesses dias. Eu estou muito impressionado com a qualidade dos debates, com a diversidade dos conteúdos. Nós tivemos aqui um evento que não foi a mesmice em nenhum dos turnos. Nós tivemos diversidade, tivemos aprendizado, tivemos contrastes, tivemos debate. Em determinados momentos, se a palavra ficasse livre, viraria um mercado persa de gritaria e de disputa por significados. Isso significa que existe aqui, apesar da quantidade de pessoas não ser tão grande para os eventos espíritas tradicionais, eu já coordenei eventos espíritas com 6.000 pessoas, mas que não tinham 1/10 da qualidade do que eu vivi aqui hoje, nesses dias. Então, eu queria parabenizar de coração, profundamente, os organizadores, a CEPA Brasil, pela qualidade desses eventos. Eu espero que os coletivos espíritas, progressistas e de esquerda, cada vez mais se unam para promover eventos e promover essa festa de pensamento e de reflexão, na qual eu me sinto profundamente honrado em participar, apesar de eu achar que eu não tenho tanto assim a oferecer. Eu queria, em seguida, subscrever, eu espero falar menos agora, justamente por isso, subscrever a fala do Adhemar e a fala da Ana Cláudia, que, a meu ver, encaminham esse evento para uma finalização bastante vigorosa em termos de adensamento de tudo aquilo que nós vimos pensando e de tudo aquilo que constitui a luta nossa dentro do pensamento espírita. E gostaria de, nessa fala, que eu espero que seja mais curta, chamar a atenção para duas coisas que me parecem bastante relevantes disso tudo que vem sendo falado. A primeira delas, tocada pelo Adhemar agora há pouco, que são os riscos que as nossas sociedades contemporâneas, mergulhadas nesse capitalismo neoliberal, sofrem em relação à democracia. A indiferença social crescente por parte de um capitalismo que depende cada vez menos do trabalho, especialmente a partir do desenvolvimento de novas tecnologias, arrisca profundamente a democracia por uma razão simples e que o Adhemar não falou, mas eu queria colocar como contribuição de complemento. A democracia ainda é o regime que concede algum poder de decisão para as maiorias desassistidas e estruturalmente desempregadas da nossa sociedade. Em países extraordinariamente desiguais como o Brasil, como bem demonstrou o Adhemar, cuja divisão social da riqueza, o Brasil é uma amostra daquilo que é o mundo hoje. O interesse das elites econômicas de todo o mundo hoje é cada vez menor pela democracia, justamente por causa disso. A que interessa a um mundo tão desigual, a uma elite que possui tanto dinheiro, tanta riqueza e tanto poder, conceder o poder de decisão dos governos, das pessoas que vão governá-las, a essas maiorias que são as desassistidas, que são as desprotegidas. O encaminhamento neoliberal da economia mundial
tende a fazer com que essas elites se interessem cada vez menos por democracia. A democracia não interessa. É preciso que ela seja substituída por um regime em que essas elites tomam as decisões de governo e tomem conta dos processos decisórios, consolidando a exclusão que lhes interessa. Junto a isso, o desenvolvimento de uma direita violenta, cada vez mais indiferente às maiorias sociais. Agora, na hora do almoço, eu mostrei para o Salomão uma notícia que eu recebi pelo celular, no Instagram, de que o fascismo italiano, os grupos fascistas italianos, neofascistas, estão comemorando a morte de Mussolini em eventos públicos numerosos com a saudação nazista. É o desenvolvimento de uma direita violenta cada vez mais indiferente às maiorias sociais, cujo propósito é o mesmo: extinguir a solidariedade e os direitos humanos e a democracia como valores universais, substituindo-a por formas fascistas, xenófobas, racistas, de vida e de gestão pública. O espiritismo progressista se mostra como uma das ainda diminutas, pequenas, frágeis possibilidades de reconstrução da luta pela democracia e pela afetividade solidária. Nós falamos de igualdade, nós falamos de democracia, nós falamos de amor, nós falamos de afeto. Essa possibilidade, ela depende de algumas características específicas, várias delas, e uma delas eu gostaria de dar acento nesse momento, porque eu escutei várias vezes, dentro desse evento, uma crítica forte ao que seria um academicismo dentro do espiritismo. E eu me senti atingido por isso diretamente, não por razões pessoais, mas eu sou um profissional da ciência. Eu me converti ao longo da minha vida num pesquisador, num professor universitário, num intelectual. Essa é a minha profissão, é o que de melhor eu sei fazer. Eu não sei fazer nada melhor do que isso. Em vários outros campos da vida eu fracassei fragorosamente. Nesse eu tenho tido um relativo sucesso. Eu tenho vocação para isso. É o que de melhor eu sei fazer e é o que eu ofereço para o movimento espírita. E quando eu escuto falar de academicismo, me soa, como pesquisador, um tipo de negacionismo, que, a meu ver, não traz nenhuma contribuição positiva ao pensamento espírita. Me perdoe quem pensa assim. E dentro do movimento espírita, por uma razão muito específica, porque quem inventou essa história de que o espiritismo deve manter um diálogo constante com a razão, fé raciocinada, que, a meu ver, esse raciocinada no participo passado está errado, é uma fé raciocinante, porque, segundo Allan Kardec, ela tem que se atualizar, enfrentar a razão em cada época da humanidade. Então, em todas as épocas, a gente tem que enfrentar a razão. Então, a razão é um processo, é um movimento de enfrentamento constante. E não somente isso, Allan Kardec também recomenda que esta fé, ou esta crença, ou essas convicções se atualizem permanentemente como a ciência, tomem a ciência atualizada de cada época como referência. Quem inventou essa história foi Allan Kardec. Se alguém discorda disso, deve se acertar com esse professor francês. Então, não há um academicismo. É preciso que nós tenhamos a coragem de enfrentar a melhor ciência da nossa época. A ciência constrói discursos herméticos, sim. A ciência fala uma linguagem que, às vezes, é difícil de se entender. E eu fico impressionado que a crítica do academicismo, ela aparece dentro do movimento exatamente quando a ciência que nós enfrentamos são as ciências sociais. Ninguém aqui, quando vai ao médico, e o médico faz um diagnóstico, e começa a falar palavras cabalísticas, dizendo os nomes das doenças ou das enfermidades, ou faz uma receita que ninguém consegue ler, não vejo ninguém reclamando do médico de academicismo.
Poxa, eu vim aqui para tratar e você está me tratando com academicismo. Isso é um elitismo do médico. Ninguém fala isso. Porque sabe que a medicina forja conceitos específicos que a gente não entende. Nós somos capazes, eu sou capaz de pegar o programa de um evento médico, só o Ademar que não tem esse problema, e ler todos os títulos das comunicações científicas e não entender nada, não saber nem o assunto que vai ser passado. E isso não é academicismo, isso é ciência. Hoje a ciência, nós discutimos na ciência o problema da comunicação da ciência, antigamente chamada divulgação científica, que é o problema da relação do conhecimento científico com a população, porque nós sabemos que o saber científico é um direito das pessoas. E o espiritismo, dialogar com a ciência, é uma forma de fazer com que esse direito aconteça junto às populações. É preciso, então, pensar a sociedade e a história como saberes científicos. E é preciso, senhores, que os espíritas deem a contribuição para a ciência, espiritualizar esses saberes em regime de diálogo rigoroso e prudente. São desafios imensos. Abordar um conhecimento científico, que é hoje uma construção imensa, escrita em sua maioria em linguagem hermética, e traduzi-lo como direito de saber das maiorias. Transformar, como disse a Clícia na palestra dela, esse conhecimento em praxis. O conceito de praxis é um conceito aristotélico que significa prática com pensamento, prática com reflexão crítica e teoria com engajamento na sociedade. É isso que é praxis. É nós pararmos de separar a teoria da prática, pararmos de separar o conhecimento do fazer, o conhecer do fazer. E, a partir disso, buscarmos experimentar novas formas de relacionamento com as populações vulneráveis. Estabelecer uma luta contínua, sem trégua, contra todas as formas de fascismo, de preconceito, de discriminação, de racismo, de homofobia, de machismo, de violência, começando pela sua incidência dentro do próprio movimento espírita. Fazer a disputa simbólica e hermenêutica pelo sentido e pelo significado dos conceitos espíritas, como bem defendeu o Sérgio Maurício agora há pouco, articulando-os com o melhor saber disponível da nossa época, recriando o pensamento espírita de forma cada vez mais atualizada e cada vez mais viva. Efetuar a disputa democrática pela hegemonia do pensamento progressista dentro do espiritismo organizado, a fim de que as conquistas ganhem permanência institucional. Somente quando a gente institucionaliza, a gente faz com que as ideias e as práticas permaneçam, ainda que de forma meio ritualizada, e avancem para além das nossas vidas carnais. Senão as ideias morrem conosco. Efetuar a disputa democrática pela hegemonia do pensamento progressista dentro do espiritismo organizado, a fim de que as conquistas ganhem permanência institucional. Produzir instituições protetoras da liberdade, da igualdade, da cidadania e da justiça, capazes de financiar e dar suporte para as lutas pelas conquistas espirituais transformadoras. E, por fim, refazer e aprofundar as relações com o mundo espiritual, compreendendo-o como sociedade humana extracorpórea, junto à qual nós temos muito que aprender e nos solidarizar. Estabelecendo, por fim, meus irmãos, um espiritismo não dogmático, livre pensador, aberto e profundamente amoroso e solidário, capaz de efetuar a contribuição que a sociedade espera dele para a transformação social, para que nós construamos uma sociedade fraterna, justa, solidária, democrática e amorosa para os nossos filhos, os nossos netos e para nós mesmos nas próximas encarnações. Muito obrigado.